Cauê chegando aí também. Ok, pessoal, estamos gravando, tá bom? Pessoal, então para quem não me conhece ainda, alguns de vocês, apesar de eu não ter dado aula, já me viram, né? A gente já conversou lá no instituto e alguns não. Então eu sou o professor Bernardo, tá bom? Vou trabalhar aí com vocês a disciplina de programação de computadores 3, né? Que é, digamos assim, a fase final aí da programação dentro deste curso, né? Lembrando que programação ela não tem limite, tá? Nunca vai terminar, você nunca vai aprender tudo, mas você pode sim se capacitar e atuar no mercado e construir, né, bons sistemas computacionais. Tá bom, pessoal? Eu não sei se algum de vocês aqui já teve contato com a linguagem Java. Tem alguém aí que já viu Java? Ó, o João Felipe falando aí que sim. Já estudou Java, ou João Felipe? Já viu algum vídeo, alguma coisa assim? Como é que você, o que você já viu só? Só para a gente conversar um pouco aí sobre Java. Não precisa saber Java não, viu? Não fica tímido não, cara. Não tô cobrando que vocês saibam não. Só curiosidade na Genpex, né? Que é o evento lá do Jornada de Ensino, Pesquisa e Extensão. Tem mais gente entrando aí. Não, beleza. Então, pessoal, a linguagem Java é uma linguagem muito parecida com C++, tá? Isso é bom porque a gente aproveita muito do que a gente já sabe de C++, e aí a gente vai adicionando novas coisas, tá bom? Outra característica da linguagem Java é que ela tem uma sintaxe um pouco mais limpa do que C++. Então, isso significa o quê? Que para fazer a mesma coisa em C++, eu preciso escrever um pouco mais. Eu vou ter que conhecer mais das bibliotecas para fazer as tarefas que eu quero fazer, enquanto que em Java o código fica um pouco mais limpo, tá? Comparado com C++. Tem outras linguagens que têm código mais limpo do que Java. Quando eu digo limpo, quer dizer o seguinte: quer dizer que você pode fazer a mesma coisa escrevendo menos comandos. É isso que eu quero dizer de limpeza, tá? Não é o tamanho do sistema. O tamanho do sistema, o tamanho do código depende do que o sistema vai fazer. Um sistema simples ele vai ter pouco código. Se for um sistema complexo, ele vai ter muito código. Mas quando eu digo limpeza de código, quer dizer parâmetros que você tem que configurar, que você tem que digitar, escrever e conhecer para poder fazer aquela tarefa rodar naquela linguagem. Tá bom? Enfim, trabalhar em Java é muito, eu acho muito gostoso, assim, muito produtivo trabalhar com Java. Tá bom? Pessoal, eu não uso Windows no meu computador, tá? Eu uso Ubuntu, mas eu vou fazer aqui a aula no Windows, né, usando uma máquina virtual, porque eu acredito que seja o sistema que a maioria de vocês utiliza, tá? Então, para facilitar um pouco, para que a gente possa falar a mesma língua, digamos assim, ou utilizar a mesma ferramenta, eu vou abrir aqui a minha máquina virtual com o sistema Windows 10 rodando, tá? Vou compartilhar aqui a minha tela. E aí, pessoal, durante a minha aula aqui, ó, vocês podem abrir o microfone, perguntar, fazer algum comentário, tá bom? Não precisa esperar chegar no final ou eu perguntar se entendeu ou se está com alguma dúvida. Então fiquem à vontade aqui, tá? Como se a gente estivesse lá na sala. Eu sei que não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa nem para mim, nem para vocês. Mas eu quero dizer que a nossa conversa aqui ela pode ser aberta, tá bom? Não tem problema não. Abre o microfone, faz uma pergunta. Quando eu estou apresentando a tela, eu não estou vendo o chat, tá? Eu estou vendo aqui porque eu estou na tela do chat. Então, se vocês mandarem alguma coisa aqui, ó, enquanto eu estou com a tela do Windows aberta, eu não vou estar lendo o chat. Então, se vocês puderem, é melhor que vocês usem o microfone, tá bom? Mas às vezes tem alguém que não está com o microfone disponível, ou é mais tímido, pode mandar pelo chat. Eu só estou dizendo assim, que talvez eu não consiga ler na hora. Aí depois eu volto aqui
e abro. Ou se algum colega visualizar que algum outro colega mandou uma mensagem aí no chat, pode abrir o microfone e falar, professor, fulano escreveu aqui, está perguntando isso, ou está comentando, não tem problema. Tá bom, moçada? A gente vai conversando de forma bem aberta, tá? Aí o Caleb confirmou aqui, ok. Então vamos lá, pessoal. Tava aqui com um probleminha na internet aqui da minha máquina virtual. Então, pessoal, para a gente começar, né, eu não vou ficar teorizando muito sobre Java, eu acho que a gente vai aprender, né, na prática mesmo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer para programar em Java, deixa eu abrir aqui meu bloco de notas, para me colocar bem grande aqui na tela, ó. Primeira coisa que vocês vão precisar fazer para programar aí, ó, vocês vão precisar instalar o Java Development Kit, que é o JDK, tá? E vão precisar instalar a IDE NetBeans, tá bom? Deixa eu aumentar um pouquinho minha fonte aqui, né? Que talvez não tá tão legível aí para vocês. Aí, ó. Então, se você vai desenvolver em Java, e a gente vai fazer isso ao longo do ano todo, né? Você vai precisar instalar no seu computador essas duas ferramentas aqui, ó. O JDK, tá? Que são as bibliotecas para compilar programas em Java. Ah, professor, mas eu já tenho a máquina virtual Java no meu computador. Não é suficiente. Tá? A máquina virtual Java, aquela que às vezes já vem até instalada por padrão no seu sistema, ou que você instala para usar, né, programas feitos em Java, ela só serve para executar programas e não para desenvolver. Tá? Não é a mesma coisa. O JDK não é a máquina virtual Java. Tá bom? São coisas diferentes. Quando você instala o JDK, ele já vai instalar as bibliotecas de desenvolvimento Java e também a máquina virtual. Então, o JDK ele tem os dois. Só que se você instalou só a máquina virtual Java, você só tem um. Você só tem o programa utilizado para executar, mas não para desenvolver. Tá? Normalmente, isso as pessoas não instalam. A maioria das pessoas não instala o JDK. Tá bom? Não é um programa que o usuário comum utiliza. Isso aqui é um programa utilizado... Um programa não. É um conjunto de ferramentas utilizado por desenvolvedores em Java. Tá bom? E também a IDE NetBeans. O que é uma IDE, pessoal? IDE vem do inglês, né? Integrated Development Environment. Quer dizer, ambiente de desenvolvimento integrado. São aqueles programas que a gente utiliza para escrever código, compilar e desenvolver sistema. Tá? Então, para o Java, tem várias ideias. Eu vou utilizar o NetBeans, mas também tem Eclipse, tá? Tem, como é que é o nome daquela outra? Anjuta, tá bom? Eu, particularmente, gosto do NetBeans e do Eclipse. Mas o NetBeans, ele tem algumas ferramentas que permitem a gente criar a interface gráfica de uma forma mais fácil e rápida. Então, por isso que eu vou utilizar o NetBeans. E como a gente está no modo à distância, né, a nossa disciplina ela vai ficar muito condensada. Aí. O primeiro bimestre é 2 semanas. Então, eu vou utilizar apenas uma ideia. Tá? Quando eu trabalho essa disciplina no ensino presencial, eu mostro as duas. Eu começo utilizando Eclipse, depois eu vou para o NetBeans. Tá? Mas como a gente está aí numa forma diferenciada, eu vou utilizar só o NetBeans. Quem quiser baixar o Eclipse, ele é um pouco mais leve, mas ele tem um pouquinho menos de recursos também. Tá? Mas fica à vontade. A IDE, ela não muda a linguagem. Você pode utilizar qualquer IDE para desenvolver em qualquer linguagem, né? O que a IDE faz é te ajudar em algumas ferramentas. Tá bom? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó, hoje é uma aula bem introdutória, né? Eu vou mostrar para vocês como que vocês vão fazer primeiro isso.
para que vocês possam configurar os computadores de vocês para estar desenvolvendo os exercícios, né, para a gente estar estudando. Beleza, pessoal? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou abrir aqui o meu navegador, tá? Vou procurar aqui por, ó, download JDK. Quem desenvolve, pessoal, o JDK é a Oracle. Tá? Então você vai baixar onde? Você vai baixar do site da Oracle, ó. Oracle.com, aí tem um link aqui, tarará, eu vou clicar aqui. Se você tem um computador mais novo, com uma configuração mais atualizada, tá bom? Você pode utilizar o JDK 11. Se você tem um computador mais leve, assim, mais leve não, mais menos robusto, né, um pouquinho mais antigo, que é um pouquinho mais lento, você pode utilizar o JDK 8, não tem problema. Tudo que a gente vai fazer nessa disciplina, ele roda tanto com o 8 quanto com o 11. Tá bom? Eu vou mostrar aqui o 11, porque é o mais recente, mas a gente não vai ver nada de diferente entre um e outro. Tá bom? Tudo que a gente vai fazer tem nos dois. Professor, então qual que é a diferença de um para o outro? Ah, são recursos mais avançados. Eu nem lembro de cabeça aqui, nem sei de cabeça, mas são recursos para coisas mais avançadas de programação. Para o que a gente vai estudar e para o foco dessa disciplina, os dois têm tudo. Tá bom? Bom, aí você vai clicar aqui. Java, ó, tá vendo? Java Development Kit 11. Tem download, pessoal, para todas as plataformas. Tem download para Linux, ó, tem um monte de link aqui para Linux, tá? Tem para macOS, que é o sistema da Apple. Tem para Solaris e tem para Windows. Tá bom? Veja que para Windows, ó, só tem arquitetura x64, né, que são o quê? Processadores de 64 bits. Tá? Então, por isso que eu falei, se você tem um computador que não é ainda arquitetura 64 bits, é arquitetura de 32 bits, você nem vai conseguir instalar o JDK11. Ó. Tá? Você vai ter que ir para o 8, mas não tem problema. Ok? É um arquivo aí de 150 MB, ó, que você precisa baixar. Acesse aqui o link. Ele vai pedir que você tenha uma conta da Oracle, mas é gratuito. Tá? Então, eu vou clicar aqui no download. E aí ele vai pedir que você faça login na sua conta. Professor, eu não tenho conta no site da Oracle. Então cria uma. Não cobra nada, é rápido de fazer, tá? Aqui, ó, criar conta. Tem que preencher um formuláriozinho aqui, mas você vai fazer isso uma vez só. Hoje em dia o que mais a gente faz é criar conta, né, em diversos sites. Tá? Deixa eu ver aqui, se ele demorar muito eu vou pular. Aqui, como eu já tenho a conta, então eu vou só colocar o meu usuário e senha. Vou deixar carregando aqui, depois eu vejo se ele abriu, tá? Depois que você criar a sua conta, então você clicou lá no link, deixa eu ver. Aí, ó. Ele abriu aqui o formulário, vai colocar aqui e-mail, senha, vai preencher aqui alguns dados e criar conta. É bem tranquilo. Beleza? Depois que você criar a sua conta, então você vem aqui e coloca, né, o e-mail que você cadastrou, coloca a sua senha, tá? No meu caso a senha é bolinha, 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 bolinha. Se quiser tentar aí. Iniciar sessão. Pronto, ó, ele já fez o login, ele já está baixando aqui o meu arquivo. Tá bom? Eu vou cancelar, pessoal, porque eu já tenho o arquivo aqui, ó. Então eu já fiz esse download. Tá? Ele já está aqui, ó. JDK 11. Na verdade, já tinha baixado 2 vezes.
Eu vou deixar os dois aqui, porque um tinha dado erro, aí eu baixei de novo. Mas só depois, na hora que eu for instalar, eu apago o que tiver incorreto. Tá bom? Então você vai baixar o instalador do JDK. Ok. E o próximo? O próximo é baixar o NetBeans. Então vou colocar aqui, ó, download NetBeans. Ó, tem mais gente querendo entrar. Só um instantinho. Débora. Ah, tá. O Pedro já mandou o link aí, ó, do JDK. Ah, faz download sem login. Legal, cara. Obrigado, Pedro. Já vai direto, né? Já faz a requisição direto. Beleza. Então, pessoal, eu vou vir aqui, ó, na página da Apache, tá? Que é a atual desenvolvedora do NetBeans. Ok? A versão mais recente é a versão 12, tá? Se você tiver também um computador um pouco mais antigo, se você for usar o JDK 8, aí você pode procurar versões um pouco mais antigas aqui, ó. Tem aqui, ó, versões mais antigas, né? Lançamentos mais velhos, tá? Você pode vir aqui em procurar mais. Mas eu vou baixar a versão 12 aqui. Não tem muito segredo, ó. Também tem instalador, ó, para Windows, para Linux e para macOS. Tá bom? É uma plataforma gratuita, é open source. Então a gente vai clicar aqui, ó, no instalador. Aí eu posso baixar isso aqui, né, via HTTP. Clico aqui, também ele já vai baixar, né, aqui não precisa nem de login. Tá? É um arquivo um pouquinho grande, ó, 300 e tantos megabytes. Eu vou cancelar, eu também já baixei isso aqui para evitar problema durante a aula, né? E aí é esse arquivo aqui, ó. Bom, ó, quase 400 megabytes. Então, o que eu vou fazer primeiro, pessoal? Eu vou instalar o JDK. Tá? Então, eu vou fazer esse procedimento, que é um procedimento padrão que vocês já conhecem. Imagino que, né, quem tem um computador já instalou algum software e sabe como é que funciona isso. A gente executa o instalador, avançar, 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 aceito, né, avançar, avançar, espera um pouquinho, e aí faz a instalação. Tá bom? Deixa eu só ver, pessoal. Ontem eu instalei aqui o JDK. Deixa eu só desinstalar aqui, só confirmar se... Só para ele não ficar... Não, já desinstalei. Aqui é só a máquina virtual Java. Não tem problema não. Então vamos lá, ó. Next, né, que é próximo. Aqui ele está indicando aonde que ele vai instalar. Então, arquivo de programa, na pasta Java, JDK. 11. Aí a gente aguarda um pouquinho, mas como ele é offline, ele não vai demorar muito não, né? Eu já baixei o instalador todo. Ok, ó, JDK 11 foi instalado com sucesso. Beleza? Pessoal, quando eu instalar o JDK, ele não vai gerar nenhum ícone aqui na área de trabalho. Tá? O JDK ele não é um programa que você abre com interface gráfica, não. O JDK é simplesmente um conjunto de arquivos para compilar programas feitos em Java. São as bibliotecas em Java. Tá? Então, o que ele vai fazer é simplesmente gerar uma pasta aqui, ó. Aqui no C2 pontos, né? Arquivos de programa, Java. Ele simplesmente gerou essa pasta aqui, ó, JDK11. Tá? E aqui dentro é que tem as bibliotecas, né? Esse arquivo aqui, ó, src, e tem aqui um monte de arquivos .jar,
Deixa eu ver aqui. DLLs, enfim. Eu não lembro exatamente onde que tá, mas isso aqui não vai nos atrapalhar, não. Bom, então ele simplesmente gerou essa pasta aqui, chamada JDK. Vamos então agora para a instalação do NetBeans. Aí o NetBeans sim vai criar o ícone ali na área de trabalho. Aqui ele está mostrando tudo que ele vai instalar. Tá bom? Eu vou fazer a instalação padrão, pessoal. Sem segredo, sem complicação. Aqui ele está mostrando aonde que ele vai instalar. Aí, ó, por isso que eu falei que você precisa instalar o JDK primeiro. Por quê? Quando você vai instalar o NetBeans, ele já vai procurar se tem uma pasta do JDK. Tá? Ó, aqui ele já encontrou aquela pasta que eu mostrei anteriormente. Tá bom? Se não tiver, eu não me lembro, assim, toda vez que eu instalo, como eu já sei disso, eu já instalo o JDK primeiro. Mas eu não me lembro se você não tiver o JDK, se ele vai permitir a instalação do NetBeans ou não. Tá? Então, por padrão, instala o JDK, depois o NetBeans ou Eclipse ou qualquer outra coisa. Tá? Eu vou desmarcar esse verificar atualizações aqui, porque eu estou usando máquina virtual, senão fica gerando sobrecarga no meu sistema. Tá bom? Mas se você deixar marcado, não vai ter nenhum problema também, não. Um pouquinho de paciência. Aí é aquele momento que você vai tomar um cafezinho ou vai fazer alguma outra coisa no seu computador, né? Ó, aqui ele já gerou o ícone para mim. Então, pessoal, primeira tarefa aí da disciplina, tá? É instalar o JDK e o NetBeans ou o Eclipse. Tá bom? Para que você possa desenvolver as atividades da disciplina. Professor, o senhor vai verificar se eu instalei no meu computador? Não, não tem como, né? Ah, você vai exigir que eu tire um print da tela? Não, não tem como. Eu não vou ficar fiscalizando isso, gente, né? Muita coisa para a gente gerenciar. Mas se você quer realmente aprender, tá? Você vai fazer isso. Professor, eu não tenho computador. Aí você vai poder fazer as atividades escritas no caderno, tá? Professor, eu tenho um computador, mas o meu computador não consegue rodar essa versão do NetBeans ou do JDK. Como eu falei, procura uma versão um pouquinho mais antiga. Tenta a versão 8, eu acredito que vai ser um pouco mais leve. Ou se você achar que o NetBeans, você instalou o NetBeans e vai ficar pesado, usa outra IDE. Também dá para a gente utilizar. Lembrando, gente, para aquelas pessoas que não têm computador, o IF, eu acho que está com o edital aberto ainda, para empréstimo de computadores. Tá? Então, assim, uma coisa é eu não ter computador e a instituição não conseguir me fornecer um equipamento emprestado. Outra coisa é eu não ter o computador e eu não correr atrás também de conseguir algum recurso aí para me ajudar. Né? Então, quem não tem um computador, né, já conversa com a coordenação, no caso com a professora Aline, tá? Para pedir um auxílio, para tentar ver aí como é que faz inscrição no edital. Entra na página do IF, tem lá o link do edital, para você tentar conseguir um computador emprestado, porque o seu aprendizado vai ser muito melhor, né? Principalmente nas disciplinas técnicas que trabalham aí com o computador o tempo todo. Beleza, gente. Então fizemos aqui a instalação dos dois e aí podemos então abrir a nossa IDE NetBeans. É um pouquinho pesado, tá, pessoal, NetBeans. Se você tiver dificuldade aí de abrir,
tenta fechar outros programas que você estiver executando, deixa só o NetBeans rodando, no máximo aí o navegador, não fica com um monte de coisa aberto ao mesmo tempo, pode ser que isso consuma um pouco da sua memória e deixe o NetBeans ainda mais pesado. Se você roda normal, né, tudo bem, seu computador aguenta, tranquilo. A gente vai ver que, na verdade, o NetBeans ele tem uma cara bem parecida com outras IDEs. Né? A primeira IDE que vocês conhecem, que vocês conheceram foi o Visualg. Depois, acredito que vocês utilizaram o Dev C++ ou o CodeBlocks, né, para aprender C++. E aí as ideias elas têm uma cara meio parecida, né? Tem uma parte ali onde eu vejo os arquivos, tem uma parte ali onde eu digito o código-fonte, tá? Então, esse jeitão aí da IDE é semelhante. O que a gente vai ver são algumas funções, né, novas para desenvolver em Java. Bom? Pessoal, quando a gente abre o NetBeans, ó, ele mostra essa tela de início aqui. Tá bom? Isso aqui é só uma tela de apresentação. Tá bom? Você pode fechar isso aqui. Na verdade, eu até esqueci de fechar. Ontem eu estava fazendo alguns testes aqui. Deixa eu fechar esses arquivos. Aí, ó, ele tem uma barrinha de progresso, ele ainda está carregando alguns módulos. Bom? Então, assim, é bom você aguardar ele carregar tudo para ele não ficar travando muito. Tá? Ontem eu fiz a aula do pessoal da tarde, então já tem aqui um programa, mas eu vou excluir para mim fazer do zero aqui com vocês. Tá bom? Então, só um momentinho. E se eu abrir o código-fonte pronto, aí fica ruim de vocês entenderem, né? Quando a gente já tem experiência na área, naquela linguagem, beleza, a gente pega o código e a gente consegue se situar. Mas eu quero mostrar aqui como é que vocês vão ver a tela pela primeira vez quando vocês abrirem o NetBeans. Só um instantinho. Beleza, pessoal. Então, vocês vão ver o NetBeans dessa forma. Ó. Deixa eu limpar aqui. Vocês vão ver essa cara do NetBeans. Então, como eu falei, ó, aqui do lado esquerdo a gente tem o painel de navegação nos arquivos, né? Aqui no meio a gente tem a parte de edição de código, tá? Então, quando a gente criar o nosso código, ele vai estar aqui. E aqui, ó, a gente já tem um terminal, tá bom? Então, diferente lá de programação em C++, o NetBeans, o Eclipse, ele já tem um terminalzinho aqui. Quando eu precisar exibir alguma coisa no terminal, ele já vai aparecer aqui. Ele não vai abrir aquela tela preta do terminal do sistema, ele tem um terminal próprio. Dá para mim rodar no terminal do sistema? Dá. Mas eles já colocaram esse terminal aqui para não ficar aquele monte de janela abrindo e fechando. É só para facilitar mesmo o trabalho. Ok, pessoal? Tudo bem até aqui? Não é difícil, né? Muito legal. Já gostei. Ah, legal. É bem fácil, gente. Assim, até aqui é o que vocês fazem para instalar qualquer outro programa, né? Então vamos lá, pessoal. Para mim falar da linguagem Java, eu vou criar um projeto, tá? Então, quando a gente vai programar no NetBeans ou no Eclipse, a gente não trabalha com arquivos soltos. Isso é um conceito importante aí de vocês fixarem na cabeça. Então, toda vez que eu for criar um programinha em Java, o que eu vou fazer primeiro? Vou criar um projeto e dentro do projeto é que eu vou criar o meu arquivo de código-fonte. Tá? Professor, dá para mim programar em Java usando arquivo solto? Só criando o arquivo mesmo? Dá. Mas o padrão é criar um projeto. Então, eu já estou mostrando aqui a forma mais comum
de se trabalhar, para que vocês já sigam pelo caminho que é o mais adequado. Agora, se você quiser tentar criar só um arquivo solto, beleza, pode tentar, não tem problema. Só estou fazendo aqui uma orientação mais geral. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse botão laranja, tá? Ó, vou criar aqui um novo projeto. Que tipo de projeto eu vou criar? Eu vou vir aqui, ó, Java com Maven, não precisa se preocupar sobre o que é isso, e você vai escolher aqui, ó, aplicação Java, ou Java Application. Tá bom? Aqui eu vou dar o nome do meu projeto, então eu vou colocar aqui também primeiro programa, aí usem sem espaço, tá? E sem acento e sem cedilha. Se você quiser dar um espaço, aí você coloca um underline assim, ó. Mas eu particularmente prefiro deixar assim. Então, o que significa isso? Que ele vai criar essa pasta, primeiro programa, dentro dessa pasta aqui, ó. Todos os projetos que você criar, eles vão ficar nesse caminho. Na pasta NetBeans Projects, que fica dentro de documentos, que fica dentro da sua pasta pessoal. Ok, pessoal, sem muita enrolação, então, finish. E ele já criou um projetinho aqui, ó. Tá? Dentro do projeto, então, vão ter algumas pastas para organizar o nosso código. Tá bom? E aí eu vou abrir, então, aqui. Professor, isso já é padrão, já que vem quando você cria um projeto? Já é padrão. Exatamente. Quem que está falando? Letícia. Letícia. Boa pergunta, Letícia. Ó, eu vou criar um outro projeto aqui, ó, só para vocês verem. Java com Maven, Java Application. Vou chamar aqui de segundo programa. Finalizar. Aí você pode recolher, né? Ó, você pode recolher os projetos que você não está trabalhando. E cada um deles já tem essa estrutura, tá vendo? Ó? Por enquanto, gente, a gente só vai mexer nessa pastinha aqui, ó. Eu vou recolher esse aqui. Por enquanto, a gente só vai abrir essa pasta aqui, ó, que são pacotes fonte ou source packages. É o primeiro aqui, ó. Tá? Aí ele já criou aqui um pacote para mim. Não precisa ficar preocupado o que é esse pacote. O que vocês precisam saber por enquanto? Clica com o botão direito. Eu vou criar aqui uma nova classe, ó, Java Class. Tá bom? Aqui sim é o meu arquivo de código fonte. Tá? E eu vou chamar essa classe de principal. Porque ao longo da disciplina vocês vão aprender a criar vários arquivos no mesmo projeto. Vocês vão organizar o código em arquivos diferentes. Tá? Então tem sempre uma classe que é a classe principal, que é ela que dá start na execução do meu programa. Então eu vou colocar aqui principal para depois vocês já irem se acostumando. E só de olhar o nome da classe você já sabe que é ela que é a que dá start no programa. Tá? Não precisa mexer em nada aqui. Só coloquei aqui principal com P maiúsculo. Tá bom? Finish. Ok. E aí ele já criou aqui a classe para mim. Vou só expandir um pouquinho. Tá bom? Pessoal, para quem lembra lá do C++, vai se lembrar que tudo que está entre barra asterisco e asterisco barra é comentário. Né? Então, isso quer dizer o quê? Que esse conjunto de texto aqui, ele não é código, é comentário só para explicar alguma coisa sobre o arquivo. Tá? Eu vou apagar aqui, só está dizendo que o arquivo, né, é licenciado, parará, enfim. Eu vou apagar isso aqui, tá? Para que não fique poluído.
Aqui também é só um comentário dizendo que o autor, quem criou esse arquivo, foi o Bernardo. Isso aqui eu vou apagar também. Então, o que nos interessa aqui é isso. Tá? Aqui está dizendo, ó, que essa classe principal que eu criei, ela pertence a esse pacote. Ponto, minha companhia ou minha empresa, ponto, primeiro programa. Que é justamente esse pacote aqui, ó. É só para indicar que esse arquivo tem que estar dentro desse pacote. Tá? E aqui é a classe com o nome principal. Veja que o nome do arquivo, ó, é o mesmo nome da classe, ó, principal.java. Tá? E aí, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou fazer assim, ó. Public principal. Vou colocar o mesmo nome da classe aqui. E aqui eu vou fazer public static void main string args. E vou fazer assim, ó, new principal. Tá? Professor, o que é isso aí tudo? Vamos com calma. Não precisem, gente, se preocupar muito em entender tudo de cara. Tá? No começo, a gente vai aceitando algumas coisas. Fala assim, é assim que a gente vai escrever. E depois vocês vão se acostumando e vão entendendo melhor o porquê de tudo isso. Mas vamos explicar algumas coisas aqui, ó. Tá? Então, o código-fonte em Java ele tem que estar sempre dentro de uma classe. Então, a minha classe é essa classe principal. Veja que ela começa aqui em cima, ó, e ela fecha lá embaixo. Tá? Usando as chaves, né? Como eu falei, Java é derivada, é uma linguagem como se fosse filha de C++. Então, ela tem muita semelhança. Tá? A chave abrindo e a chave fechando aqui. Então, tudo que eu for escrever, pelo menos a maioria das coisas, elas vão estar dentro dessa classe. Ok, pessoal. Vocês lembram lá em C++, como é que era a função principal? Era assim, né? Ó, int main, int argc, char asterisco, argv. Lembra que lá em C++ a gente fazia isso? Ou talvez, dependendo, dá para fazer só assim, ó, int main, só isso aqui também. Às vezes o professor ensinou só dessa maneira. Também funciona. Tá? O que é o int main lá em C++, pessoal? Então, É a função... Pode falar, desculpa. Não, pode terminar, professor. É uma função do... Fala aí, cara. Do programa. Fala aí. É uma função que busca o girar o arquivo que está rodando dentro do programa. Isso. Main, a palavra main quer dizer principal. Tá? Então, quer dizer, é a função que é executada primeiro. Quando eu executo meu programa, começa sempre pela função int main, no caso de C++. No caso do Java, quando eu executar o meu programa em Java, ele sempre vai começar da função void main. Tá? Esses outros nomes aqui, ó, public, static, isso aí deixa para a gente entender depois. Tá? Não precisa se preocupar. Tem que escrever. Se você colocar só assim, ele não vai funcionar. Tá? Ele vai até funcionar, mas o programa não vai entender... Ele não vai entender que essa é a função principal. Então, para ser a função principal, de fato, tem que ser public, static, void, main. Tá? Professor, e aí, olha... Oi. Esse void, ele tem o mesmo sentido do que no Deve Ser Mais? Sim, exatamente. Você lembra lá o que é o void? É o Geraldo que está falando? É o João. Ah, João. Você lembra o que é o void, João? Sim, uma função que não retorna nada. Exatamente. Muito bom, cara. É uma função que não retorna nada. Isso quer dizer que a função void main não retorna nada. Tá bom?
E esse string args aqui, ó, ele está substituindo, ele faz a mesma coisa que esse int argc char asterisco argv. Tá? A gente não vai precisar preocupar com isso, pessoal. Então, como eu falei para vocês, tem coisa que no início a gente não precisa ficar detalhando tudo, senão fica muito confuso. O que eu quero que vocês aprendam é, toda vez que eu for criar um programa em Java, eu vou ter essa estrutura aqui. Tá? Eu vou criar a minha classe, nessa classe tem que pertencer a um pacote, ok. Eu vou criar aqui a minha classe, e aí eu tenho que ter essa função public static void main. Tá bom? Aí, pessoal, por algumas questões que eu não vou ficar detalhando aqui agora, a gente vai fazer com que a função main chame o método construtor da classe, ou seja, ele vai chamar essa função aqui, ó, principal. Então, na verdade, a gente vai escrever o nosso código aqui dentro. Tá? Daria para eu escrever ele aqui? Daria. Tá? Tipo assim, eu posso apagar isso aqui, eu posso apagar isso aqui e colocar o meu código todo aqui dentro? Posso. Mas aí eu vou ter que fazer umas coisinhas a mais quando eu for trabalhar com interface gráfica, que é mais fácil se você fizer dessa maneira. Então, quando a gente rodar o programa, ele vai simplesmente entrar aqui na função void main, aí ele vai chamar a função principal e vai vir para cá. É como se o principal virasse o void main. Tá bom? Então eu quero só que vocês anotem, memorizem, ou, né? Não precisa memorizar não, mas é assim, só saibam que tem que ser dessa estrutura. Pessoal, vamos lá então. Vamos começar a criar alguma coisinha em Java. Como eu falei para vocês, toda linguagem de programação, ela tem variável, ela tem os tipos de dados, né? Ela tem comandos de verificação, de repetição, tem função, dá para criar biblioteca, tem tudo isso. Tá? Então vamos fazer algumas coisas bem simples aqui hoje. Ó. Eu vou fazer, por exemplo, aqui uma variável inteira. Int idade. Vamos supor 17. Uma pessoa aí de 17 anos. Tá? Igualzinho em C++. Né? Ah, eu quero criar uma variável real para armazenar a altura. Então eu vou usar aqui, ó, double, sei lá, a altura. 1,76. 1 metro, 76 centímetros. Tá? E se eu quiser uma variável para armazenar texto? Então eu vou colocar aqui, ó, string nome. Por exemplo, Roberto. E se eu quiser uma variável para armazenar um caractere só, uma letra? É char. Vou colocar aqui a letra R. Opa, e nesse caso, como é caractere, é assim. Tá? Tem que ser com apóstrofo, né? A gente fala aspas simples, mas na verdade o nome desse caractere é apóstrofo. Não é apóstolo não da Bíblia, tá? É apóstrofo. Mas tudo bem, se quiser chamar de aspas simples, eu não vou me importar não. Só estou colocando aqui para a gente ter esse conhecimento. E também eu posso criar uma variável booleana, né? Boolean. Por exemplo, se a pessoa é maior de idade. Que pode ser true ou, nesse caso, falso, né? Que tem idade menor que 18. Tá? Então, é assim que a gente cria variáveis, né, em Java. É bem semelhante, quase idêntico ao C++. Tem algumas diferenças, tá? Por exemplo, em Java, o string é com S maiúsculo. Não é com S minúsculo. Tá bom? Lá em C++, o boolean é só bool. É só assim, ó. Em Java eles fizeram assim. Por que fizeram assim? Porque o cara quis, porque alguém quis. É só isso. O funcionamento é o mesmo. Tá? E se eu quiser exibir o valor dessas variáveis aqui no terminal? Aí eu vou fazer assim, ó.
system.out.println. E aqui eu vou colocar, por exemplo, nome, 2 pontos, mais a variável nome. Se fosse em C++, eu faria isso aqui, né? Cout, nome, nome. E eu colocaria um endline no final, né? Para quebrar a linha. Correto? Então veja que é bem semelhante, assim. Tem diferenças de escrita, mas o funcionamento é o mesmo. Tá? No Java, você precisa colocar um comando para quebrar a linha, igual no C++? Então, tem várias formas de fazer isso. A primeira é o seguinte, se você quer quebrar a linha no final, você usa essa função aqui, ó, print ln. O ln é uma quebra de linha que a própria função vai adicionar no final. Se você não quiser quebrar a linha, aí você tira o ln aqui e coloca só print. Lembra lá no visual o escreva e o escreval, ou escreva L? É a mesma coisa, assim, funciona do mesmo jeito. Tá? Agora também tem outras formas de quebrar a linha. Se eu quiser usar a função print e quiser quebrar uma linha, eu posso fazer assim, ó, mais /n. Tá? O /n é um caractere de quebra de linha. Tá bom? Isso aqui também funciona em C++. Em C++, se eu fizer isso aqui, também vai fazer a mesma coisa do endline. Tá? O /n, entre aspas, é como se fosse um endline. Entende assim? Se eu fizer isso aqui, ó, print ln, e ainda colocar o /n, ele vai quebrar duas linhas. Uma linha que a própria função println vai quebrar, e mais uma que eu estou mandando quebrar aqui. Se eu quiser quebrar várias linhas, então eu vou colocando /n aqui. Ó. Cada /n que eu colocar, ele vai quebrar uma nova linha. Tá bom? Mas no geral, pessoal, assim, a gente vai trabalhar com interface gráfica em Java. Tá? Então, no geral, a gente usa o println mesmo, que a gente vai acabar usando no terminal mais para debugar código, só para exibir algumas informações para a gente testar o nosso software. Tá bom? Então, vamos usar o print ou o println aí, tranquilo. Eu vou rodar aqui o programa, pessoal, para a gente ver, e aí ele vai exibir aqui no meu terminal. Tá bom? Olha, ele está só perguntando aqui, qual que é a classe principal? Qual que é a classe que tem a função void main? Tá? E já está a opção aqui, selecionar a classe main, né? Professor, o que é esse monte de coisa aí, professor? Isso aqui, pessoal, são só informações do processo de compilação, tá? Fica meio poluído aqui o terminal, mas não precisa se preocupar com isso, não. Então, a partir daqui, ó, a partir daqui é que é a execução do seu programa. Então, no caso, ele exibiu lá o nome, Roberto. E o resto também é só para dizer aqui quanto tempo levou para compilar e executar. Tá bom? Então, o que eu quero que vocês se lembrem? Deixa eu só diminuir um pouquinho o tamanho da fonte, só para a gente enxergar aqui, ó, o fluxo de execução. Isso aqui é muito importante para vocês não ficarem perdidos aí. Então, eu diminuí um pouquinho a fonte só para a gente ver o código inteiro. Tá? Então, lembra disso. Ó. Quando eu executei o programa, ele começou daqui, da função void main. Aí ele entrou aqui na função void main,
declarou aqui um objeto da classe principal. Na prática, o que vocês precisam entender? Que aqui ele está chamando essa função principal. Então, daqui ele passa para cá. E aí ele vai executar o meu código. Terminou, chegou aqui, ele volta para cá. Terminou, não tem mais nada, terminou o programa. Tá? Se vocês conseguirem já visualizar isso, tá ótimo. Só para você saber se situar no seu código aí. Deixa eu aumentar novamente a minha fonte, porque senão fica muito pequeno, né? Acho que 24 vai ficar muito grande. Ok. Então, cada vez que eu quiser exibir alguma coisa, ó, eu vou usar aqui o System Out Println. Ah, eu quero exibir a altura. Então, eu vou colocar aqui altura. Altura. Idade. Então, eu vou escrever aqui. Idade. Idade. Bem simples, né? Estou só mandando exibir as variáveis. Então tá aqui, ó, os dados que eu mandei exibir. Professor, e se eu quiser fazer um if e um else aí para verificar, por exemplo, se o Roberto é maior de idade ou não? Ah, então vamos familiarizar aí com o comando, né? Então, por exemplo, ó, se ou if idade for menor que 18, system out println como é que eu colocaria aqui? Sei lá, situação da idade, não é situação, estado da idade, não é estado, nem estado civil. Estado civil é solteiro, casado. Ah, status da idade. Sei lá. Esqueci o termo adequado na área jurídica, tá? Aí eu vou colocar aqui menor. Se não, como só tem duas opções, né, eu só coloco um if e else, tá? Mas se eu quiser colocar um outro if, eu posso fazer assim, ó. Abro aqui, coloco aqui a minha condição e aí ele vai fazendo else if, else if, else if, quantos eu quiser, tá? Aí eu vou só colocar aqui maior. Lembrando que ele não vai exibir os dois, né? Ou ele vai ser menor que 18, ou ele é maior ou igual a 18. Tá? Se for menor, exibe aqui. E pula o outro. Se não, exibe esse e pula o primeiro. Né? Então, olha lá, ele exibiu o status da idade menor. Tá? Se eu mudar a minha idade aqui, ó, se eu colocar aqui 18, por exemplo, ele já passa a ser maior. Aqui, ó. Nome, altura, idade, olha, já verificou ali. Professor, se eu quiser fazer um comando de repetição? Ah, eu vou fazer um for, tá bom? Ah, eu quero exibir o nome do Roberto 10 vezes. Deixa eu só quebrar uma linha. System out. Opa. Println.
Só para ele quebrar uma linha. E aí eu vou fazer aqui um for int i igual a 0, enquanto i for menor que 10, e mais. Tá? O que eu estou dizendo aqui, gente? Estou usando um comando de repetição. Estou criando uma variável que só existe aqui dentro desse for. Tá? Para economizar, para otimizar, né? Para usar a memória do computador de forma mais eficiente. Eu estou dizendo que a variável começa em 0, ela vai até menor que 10, ou seja, até 9, e cada vez que rodar o for, ele aumenta o i em mais um. Tá? Idêntico ao C++, pessoal. E aí, por exemplo, eu quero exibir o nome do Roberto 10 vezes aqui. Ó. Vou executar. Aí, ó. Então, exibiu aquela parte inicial, né? Quebrou uma linha e repetiu aqui 10 vezes. Tá bom? Não tem muita diferença até do que vocês viram até aqui, né? Pessoal, vamos aprender como é que eu crio uma interface gráfica? Veja que eu sei que vocês, né, faz um tempinho já, desde o ano passado, que vocês talvez não mexeram com programação, pessoal. Eu estou fazendo um overview aqui da linguagem. Eu não estou querendo que vocês memorizem isso tudo de uma hora para outra, não. É só para vocês já verem os elementos, para vocês irem se situando um pouco, tá? Eu vou ensinar aqui hoje, eu vou fazer uma interfacezinha gráfica na mão, e depois, nas próximas aulas, eu vou mostrar aqui no NetBeans como é que a gente faz isso de forma mais rápida, usando as ferramentas do NetBeans. Ok? Pessoal, eu vou só dar uma pausa aí de 2 minutinhos, só para mim pegar uma água ali, que eu estava numa aula agora há pouco, também minha garganta já está um pouco seca, eu estou com um pouquinho de dor de garganta, tá? Então deixa só 2 minutinhos, aproveita também para ir tomar uma água, e aí a gente volta e a gente vai criar a nossa primeira janela aí num programa feito em Java. Tudo bem? Ok. Beleza. Então tá, rapidinho.
Pessoal, tô de volta. Eu fui lá e minha filha já me chamou lá. Criança em casa tem que dar uma atençãozinha. O João Felipe falou aqui, ó. Eu achei no site da própria Oracle que já instala os dois, tanto Java quanto... Ah, entendi, cara. Então, se não tiver o JDK, talvez ele já vai instalar, né? Ele vai beleza. direto. Tá ótimo. Tá? Mesmo assim, é importante que vocês entendam que a ferramenta vai fazer isso, né? Então, você sabe o que está acontecendo ali. Bom? Então, vamos lá, pessoal. Como eu falei para vocês, a gente vai usar o terminal, mas para debugar código, só para mim testar se uma variável tem um certo valor, né? Quando estiver dando algum erro. No geral, a gente vai fazer tudo via interface gráfica. Então, como é que eu faço, professor, para criar uma janela aqui no meu programa? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou dar um import javax swing jframe. Tá? Lembra lá em C++, gente, que tinha aquele comando include, que era assim, ó, eu vou colocar comentado, include IOStream. Lembra disso aqui? Então, sim. esse import que eu estou fazendo aqui, ó, é semelhante a esse include. Tá? Então, cada vez que eu for precisar incluir uma biblioteca para usar algum tipo de função, né, lá em C++ eu uso include. Em Java é o comando import. Toda vez que você vê um import, é a mesma coisa do include, do C++. Tá? Aí aqui dentro da minha classe, ó, aí tem que só ficar atento. Dentro da classe, mas fora aqui, antes da função principal. Eu vou criar uma variável que vai representar a minha janela. Tá? Ou um objeto janela. Igual a new janela. Opa, new jframe. Tá? Então, a janela no meu programa, ela é representada, ela é armazenada nessa variável aqui. Ó. E como é que eu vou fazer para configurar e exibir essa janela, professor? Aí, aqui dentro, a gente vai fazer assim, ó. Deixa eu colocar aqui embaixo das variáveis para a gente tentar exibir essas variáveis aqui dentro da janela. Ó. Pode ser em qualquer parte do código, tá? Mas eu vou colocar aqui. Então, ó, o nome da minha variável é janela. Então, eu vou fazer assim, ó. Janela ponto set layout. Vou colocar null. Janela ponto set default close operation. jframe ponto exit on close. Janela ponto set size. Size é tamanho, né? Então, por exemplo, eu quero aqui uma janela de 600 por 400 pixels. Janela ponto set location relative to. Eu vou colocar aqui null para ele centralizar a janela na minha tela. E aqui janela ponto set title. Qual que é o título da minha janela? Sei lá, eu vou colocar aqui primeiro programa. Java. Professor, Diga. vai ter uma aluna, Carolina, ela vai ter que sair da aula porque o celular dela está descarregando e ela está no estágio ainda. Não, tranquilo. Tá?
A gente está gravando a aula, depois eu vou disponibilizar, e aí ela pode acompanhar depois. Certo, então. Obrigado, tá? De nada. E aqui, pessoal, para tornar a janela visível, eu vou chamar essa função aqui, ó, janela.setVisibleTrue. Vocês não precisam se preocupar, assim, em decorar isso aqui, gente, tá? O que eu quero que vocês visualizem, que vocês só entendam? Olha, aqui eu estou dizendo, né, eu estou declarando uma variável janela, tá? Então aqui eu estou dizendo que o meu programa vai ter uma janela. Essas linhas, ó, eu estou configurando a minha janela, estou configurando algumas coisas de como essa janela vai se comportar e como ela vai aparecer na tela. Então, essa linha aqui, ó, eu estou dizendo que quando eu fechar a janela, o programa vai ser encerrado. Tá? Essa linha aqui, ó, eu estou configurando o tamanho da minha janela. Então, ela vai ter 600 pixels de largura por 400 pixels de altura. Essa linha eu estou dizendo para o meu programa centralizar a janela no monitor. Tá? Independente se o monitor é maior, menor, das polegadas aí do seu monitor, ele vai ficar centralizado na tela. Tá? O título da janela é aquilo que aparece aqui em cima. Ó. Tá vendo? Ó? Aqui tá, primeiro programa, Apache, NetBeans, IDE 12.3. Então, no meu caso, eu estou dizendo que eu quero que apareça isso aqui. E a última linha é, quando ele executar essa função aqui, ó, setVisibleTrue, a janela vai aparecer no monitor. Tá bom? Então, olha, eu vou executar aqui o programa. E está aqui a minha janela. Tá? Veja que a janela ela já tem um ícone, que é o ícone padrão aqui do Java, uma xicrinha de café, né? Tá? Aí tem o título que eu coloquei aqui, ó. Ele aparece aqui. Tá? A barra de títulos, você veja que ela já fica numa cor diferente, né? Da parte central aqui, da parte de conteúdo. Já tem um botão de minimizar, ó. Então eu já consigo minimizar e restaurar a janela. Já tem aqui um botão de maximizar, ó, para mim aumentar ou diminuir a janela, e já tem aqui o botão de fechar. Tá? Eu posso expandir aqui a minha janela? Posso. Ó. Tá? Já vem com todas esses comportamentos aqui, eles já são padrão. Tá bom? Professor, tem como eu alterar a cor da janela? Tem. Tem como eu alterar o ícone? Tem. Tem como eu alterar para ele não maximizar? Tem. Tem como você fazer um monte de coisa. Tá? A gente não vai ver tudo, pessoal, que dá para fazer, porque é muito detalhe. O principal é vocês entenderem as questões mais... o mais importante, vocês entenderem as configurações principais, e o resto aí, assim, é fuçar, procurar na internet, procurar sites especializados ali da Oracle, com todas as configurações que tem na janela, tem um monte de coisa. Tá bom? Nem eu não sei todas não, pessoal. Porque tem coisa que você só vai precisar ver em algum programa específico que você for desenvolver. Então, na disciplina, a gente faz a parte principal, até para não ficar muito complexo, com muito detalhe, né? Por exemplo, aqui, uma coisa que eu me lembro aqui, ó, de cabeça. Tá? Se eu quiser impedir que o usuário maximize a janela, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, ó, janela.setResizable falso. Ou seja, eu estou dizendo que a minha janela é redimensionável? Falso, ela não é redimensionável. Tá? Por padrão, já é true. Se eu mudar para falso, vou esperar aparecer. Se eu mudar aqui para falso, ó,
eu já não consigo mais, tá vendo? O botãozinho de maximizar já ficou desativado. Eu não consigo mais, tá vendo? Ó, mexer no tamanho da minha janela. Professor, o certo é deixar redimensionável ou não? Não tem certo. Depende do que você quer. Se você acha que por algum motivo é importante que o usuário não maximize a janela, não possa fazer ela ocupar o tamanho da tela toda, você coloca isso aqui como falso. Se você acha que não importa, você deixa isso por padrão, entendeu? Então não tem um certo e um errado aí. Tem um monte de coisa que você vai poder fazer ou não, depende do que você acha interessante. Tá bom? Professor, vamos colocar algumas coisas. Por exemplo, eu quero exibir essas informações aqui, ó, que eu exibi aqui no terminal, nome, altura e a idade do Roberto. Tem como eu exibir na janela? Tem. Tem várias formas de fazer isso. A forma mais fácil, e aqui a nossa aula já está terminando, é usar um componente chamado JLabel. Então eu vou importar ele aqui, ó, import javax swing.j JLabel. Aqui embaixo, ó, eu vou criar um componente JLabel. JLabel. Aí eu vou colocar aqui, ó, label nome igual a new JLabel. Tá? O JLabel, pessoal, é um componente para exibir texto na janela. Mas não texto longo, não texto com várias linhas. É só para exibir algumas informações pontuais. Tem componente para exibir texto com várias linhas. Chama JTextField. Tá? Mas hoje eu vou só até o JLabel aqui, para a gente não estourar o tempo da aula, e é só uma introdução mesmo. Tá bom? E aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele aqui, ó. Label nome ponto set. Por que não está aparecendo aqui as sugestões? Ah, tá, eu coloquei com N minúsculo aqui. Eu gosto de colocar, quando tem duas palavras o nome da variável, label nome ponto set text. E aí aqui, ó, eu vou colocar a mesma coisa aqui. O nome label nome ponto set size. Eu vou colocar um size aqui de 150 por 25 pixels. Label nome ponto set location, que é onde que eu quero que ele apareça na minha janela. Vou colocar aqui 50 por 50 e aos poucos vocês vão entendendo o que significam esses valores aqui. Tá bom? Vou rodar o programa. Ué, professor, cadê o texto? Não está aparecendo aqui, né? Ah, é porque eu não adicionei, pessoal, o componente na janela. Então, ele existe, mas ele não está visível na janela. Tá? Para ele ficar visível, eu vou ter que fazer assim, ó, janela, ponto, adicionar, label nome. E aí eu sempre deixo, pessoal, o set visible aqui por último. Por quê? Porque o programa ele monta toda a janela na memória e só por último é que ele exibe essa janela no monitor. Tá bom? Vamos ver?
Ah, agora apareceu o Roberto aqui, ó. Tá bom? Ó, esse set location 50-50 quer dizer que ele vai aparecer assim, ó. Depois eu vou explicar isso melhor na próxima aula, tá? Aqui, ó, esse cantinho é o ponto 00, como se fosse um plano cartesiano, mas com o eixo Y invertido. Ele vai deslocar 50 pixels para a direita e 50 pixels para baixo. Por isso que ele apareceu aqui. A idade e a altura eu vou colocar um pouquinho mais para baixo, para não ficar em cima, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o valor do Y aqui. Ah, então eu vou criar outro JLabel aqui. Lembrando, tem como eu fazer isso num componente só, tá, gente? Mas eu vou fazer assim para vocês terem uma introdução mais simples aí. Idade. E eu já vou fazer o outro. Só um pouquinho. E aqui a minha altura. Aí aqui, ó, eu vou usar meu Ctrl+C, Ctrl+V e vou alterar só o que é necessário. Ele tem que alterar, obviamente, o nome da variável, né? Label idade, ó. Label idade, label idade. Aqui também vai ser o quê? Idade. E eu vou jogar um pouquinho mais para baixo. Então, eu vou colocar aqui 70. Tá? E lembrando que eu tenho que adicionar na janela da mesma forma, né? Então, ó, eu vou dar um Ctrl+C aqui, Ctrl+V, Ctrl+V. Beleza? Então, veja que da forma como eu estou fazendo, cada linha dessa aqui é um componente, tá? Mas aí a gente vai depois melhorar isso. Professor, tem como eu adicionar um campo de texto para o usuário digitar algum dado? Tem, né? Ah, faltou eu fazer o outro aqui, né? Então, vamos lá, rapidinho. Aqui seria label altura. Eu já criei aqui em cima. Altura. E aqui, altura. Vou colocar aqui, ó, 50 mais 20, 70, mais 20, 90. Para manter uma distância padrão entre todos eles, né? Ok, se eu quiser criar um campo de texto, aí eu vou importar essa outra classe aqui, ó. Import javax swing j text field. E para mim adicionar um botão, eu vou fazer assim, javax swing j button. Aí eu vou criar os componentes aqui, JText field. Aí eu vou colocar aqui, ó, text field. Sei lá, text field nome, que seria para o usuário digitar o nome dele no sistema. Igual a new j text field. E aqui eu já vou criar um botão também, JButton, botão OK, igual a new JButton.
tá? Aí eu vou pegar aqui a minha variável, ó, que na verdade depois a gente vai aprender que isso aqui a gente não chama de variável, a gente chama de objeto, mas por enquanto pode chamar de variável. Set size. E aí eu vou colocar aqui com, sei lá, 100 pixels de largura e 25 de altura. E eu quero que ele esteja na posição. Então, set location. Vou jogar um pouco mais para a direita, na posição 250. E vou adicionar esse cara na minha janela. Então, olha aqui, ele já tem o campo de texto e eu já posso clicar aqui dentro e digitar, apagar, tá? Eu já consigo selecionar aqui, se eu quiser dar Ctrl C, Ctrl V em outro lugar já funciona, ou pegar algum dado de outro lugar e dar Ctrl V aqui dentro também funciona, tá? Esse tamanho, ó, por que ele tem esse tamanho aqui? Porque é essa configuração que eu fiz, 100 pixels de largura por 25 de altura. Tá? Eu acho que 25 é o tamanho bacana aqui, ó, que é mais ou menos o tamanho do cursor. Se eu ficar muito pequenininho, ele não vai diminuir a fonte, ele vai ficar com a fonte cortada. Então eu costumo trabalhar com o valor 25 aí. Tá bom? Aí, claro que você pode pôr um label aqui em cima, né, para indicar o que a pessoa tem que digitar. Então, no caso, eu criaria um outro label e colocaria aqui numa posição bem semelhante a essa. E se eu quiser criar um botão, então eu vou fazer assim, ó. Botão OK, ponto. Set size. Vou colocar com, sei lá, 80 de largura por 25 de altura. Botão OK. Ponto. Set text. OK, por exemplo. E o set location, né? Botão OK, ponto. Set location. Aqui eu vou colocar próximo daquele campo ali, ó. Sei lá. 200 de X e sei lá, 100 em Y. E aí vou adicionar esse cara na minha janela também. Pronto, ó, já tem aqui o meu botão, tá? Quando eu adiciono o botão, ele já faz esse efeito de animação, ó, quando o mouse passa por cima dele, ele já cria aqui uma bordinha mais grossa, ó, para indicar que o mouse está em cima. Quando eu clico nele, ele também já muda a cor para indicar que o botão está pressionado, para dar essa ilusão aí para o usuário de que o botão está apertado, né? Tudo isso, gente, já está implementado aqui, ó, nessa classe JButton. Se você quiser mudar essas configurações, tem como? Tem. Aí você vai ter que entender melhor daquela classe, entender quais são as propriedades que você pode configurar para mudar essas coisas. No geral, a gente não vai fazer isso. A gente vai usar o aspecto visual padrão aqui, mas se você tiver interesse, quiser se aprofundar, tem como. Tá bom? Você pode fazer várias modificações. Pessoal, por hoje é isso. Depois eu vou mostrar para vocês como é que a gente pega o que está aqui no campo de texto e armazena na variável e faz outra coisa, né? Como é que eu faço para quando eu clicar no botão eu executar uma ação, tá bom? A gente vai ver que cada botão ele chama uma função no meu programa.
Então, se vocês se lembram lá o que é uma função em C++, né? A gente vai utilizar bastante aqui. Tá? Então, a gente não vai fazer programas que tem só uma função, só a função main. Não, nós vamos quebrar o nosso programa em várias funçõezinhas e cada botão da minha interface gráfica vai chamar uma função. Então, a gente vai precisar saber o que é uma função, né? Nós vamos ver isso aos poucos, mas, assim, é bom que vocês já fiquem atentos para se lembrar o que é uma função, tá? Que é um pequeno trechinho de código que compõe o meu programa. Beleza, pessoal? Professor, pode falar. Essa parte dos códigos e tal está disponibilizado naquele texto que o senhor colocou lá no Classroom? Tá, deixa eu abrir aqui o Classroom, ó. Terceiro ano matutino, ó, tá aqui a disciplina. Aqui em atividades, eu mandei uma apostila, Java básico, tá? Vocês não vão precisar, pessoal, ler essa apostila assim, de cabo a rabo. Se quiser ler, ótimo, se tiver interesse. Mas eu já estou chamando a atenção assim, vocês não vão precisar, eu não vou exigir que vocês façam isso como forma de avaliação. Tá bom? Não estou dizendo que não é para ler. Estou dizendo assim, que às vezes pode causar a impressão de, nossa, o professor vai exigir que a gente leia tudo. Não. Esse material ele fica como referência. Tá? Então, aqui tem desde o básico, ó, dos tipos primitivos, né, de Java, ó, Boolean. A gente nem viu todos, nem vai precisar, mas alguns, né, o int, tá? O double, string. Aí aqui tem quanto de memória cada componente, cada tipo de dado consome, né? Aqui tem o esqueleto básico ali que a gente fez, tá? Tem aqui, ó, os exemplos. E lá embaixo tem os principais componentes de interface gráfica, que é o que a gente estava usando aqui, ó, set title, set default close operation, tá bom? Então fica como referência aí, e tem exemplo aí mostrando como é que eu crio uma interface gráfica. Outra coisa que eu já postei é a lista de exercícios. Tem uma listinha aí, tá bom? Para vocês criarem aí o exercício número 1. É criar essa interface, não precisa fazer ela executar nada, é só criar mesmo para você aprender quais são os componentes e como é que posiciona eles na janela. Aqui, ó, eu pedi para criar um conversor de temperatura, tá? De Celsius para Kelvin, de Celsius para Fahrenheit, de Kelvin para Fahrenheit e assim por diante. Tá bom? E aqui tem uma pequena calculadora de índice de massa corporal, o famoso IMC. Então, a gente vai fazer esses exercícios, tá bom? Na próxima aula eu já quero fazer pelo menos esse aqui, ó, com vocês. E aí, na próxima semana, a gente faz um desses aqui, ou o conversor de temperatura, ou esse aqui, e o outro eu vou deixar para vocês tentarem fazer. Ô, professor. Diga. O senhor poderia estar fazendo umas atividades, sei lá, fazendo um canal no YouTube e postando, mostrando como é que se faz? Cara, assim, ó, eu não vou ter como fazer mais do que dar essas aulas, tá? Porque eu já tenho outras disciplinas também, senão eu não dou conta. Mas eu vou fazer isso durante a aula. Beleza, então, o que eu faço? Eu tenho lá o meu canal no YouTube, essa aula vai para o YouTube. Entendeu? Então, na próxima aula, a gente vai resolver esse exercício aqui. Quem quiser já ir tentando fazer, melhor ainda, que já vai fuçando um pouquinho, já vai tentando perceber o que conseguiu e o que não conseguiu fazer. Aí eu vou gravar a aula e vou postar lá. Tá bom? Ok. Beleza. Pessoal, é isso assim. Eu não quero ficar fazendo aulas muito longas para não ficar muito cansativo, né? Vocês têm outras disciplinas também, tá? Então, assim, a gente não vai aprender a criar todas as coisas de interface gráfica. A gente vai aprender os principais. E com essas principais classes e funcionalidades, vocês vão dar conta de aprender outras coisas depois. Mas o tempo da disciplina não é suficiente. Isso aqui é um universo de coisas. Tá bom? Mas vocês vão aprender muita coisa bacana, a gente vai fazer muita coisa legal aí ao longo da disciplina. Pessoal, então muito obrigado aí pela participação de vocês. Eu vi que vocês estão bem interessados, tá? Pelo menos hoje, né?
Espero que continue assim. Mas lógico, né? A primeira vez que a gente está tendo uma conexão, um contato, tanto com o conteúdo quanto com o professor também, né? Então, tem que interagir. E também é a primeira linguagem de programação que a gente usa que não usa aquela telinha preta, assim, pra... Tem interface gráfica. Aham. Isso mesmo. Dá para usar, tá, gente? E não quer dizer também outra coisa que a gente tem que desmistificar. Professor, em C++ não dá para criar interface gráfica? Dá para criar. É que é um pouco mais trabalhoso, o código fica mais extenso. Então, assim, a gente acaba explorando um pouco de C++, mais a parte estrutural. Mas você pode, sim, instalar outras bibliotecas, tá? E criar interface gráfica em C++. Sei lá, a imensa maioria dos programas que vocês usam, o próprio Windows é feito em C++. Então, tem como também fazer essas coisas aqui em C++. Mas, a gente deixa aí para mexer com Java, que tem menos, o código fica um pouco mais limpo, e vocês já têm uma base de programação, né? Então não adianta eu criar uma interface e não saber, por exemplo, para que serve o for, para que serve o while, para que serve o if, else, né? Se eu não tiver uma lógica de programação por trás, o meu programa ele vai ter uma tela bonita, mas que não faz nada, né? Então, por isso que a gente deixa isso para o final do curso, no último ano aí, porque vocês já têm uma lógica mínima, né? Um conhecimento mínimo de lógica. Mas beleza, pessoal, que bom que vocês se interessaram e espero que continue assim, espero que a gente possa tornar, né, o conteúdo interessante para vocês. Beleza? Se alguém quiser fazer mais algum comentário ou perguntar alguma coisa. Tranquilo. Professor, em relação àquela lista de exercício, a primeira atividade, o primeiro exercício, a questão de ser semelhante é em relação à disposição dos botões, ou, tipo, a gente pode criar alguma coisa, tipo, a questão é só ser em janela? Não tem problema se você fizer um pouquinho diferente, aquele layout lá, eu não vou exigir que seja o layout exato, assim, não vou ficar medindo lá para saber, tá? Aquilo ali é mais uma orientação, assim, porque às vezes a gente não tem muitas ideias de como fazer. Se eu pedir assim, faça um programa para uma calculadora de temperatura, ou aquele primeiro programa lá, faça um programa que disponha os principais componentes numa janela. Talvez você tenha uma ideia já de como poderia ficar, mas às vezes algum colega não tem, então aquilo é só um referencial. Mas se você quiser fazer diferente, não tem problema não. Tá? Se quiser fazer, Pedro, diferente e mandar um print lá no Google Sala de Aula, manda, professor, eu fiz esse aqui com essas mudanças, aí a gente vai interagindo, cara, isso é legal. Beleza. Beleza? Moçada, então tá bom. Bom restante de semana. E aí a gente se vê na sexta-feira. Tá? Abraço. Bom dia. Falou, professor. Abraço, gente. Tchau, bom dia. Falou, professor.